Uma vez a igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Senhor, de alegria estar aqui mais um dia, trazendo a palavra do Senhor, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é misericordioso, né, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Lá no comecinho, tá facinho, né, igreja? Louvado seja Deus. Rapidinho. Amém? Amém. Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Vamos ler então, igreja, em nome de Jesus. A magnanimidade de José para com os seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos de Deus, dos servos de Deus, teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém, igreja? A igreja pode sentar-se em nome de Jesus, glorificando o Senhor, adorando o Senhor, porque o nosso Deus verdadeiramente, igreja, está aqui. Aleluia. Cheguei neste lugar hoje pela tarde, com meu coração alegre, sentindo vontade de adorar a Deus, sentindo vontade de glorificar a Deus, porque o nosso Deus é bom, né, igreja? Aleluia. Os irmãos conhecem bem a passagem de José. A história de José é muito conhecida, louvado seja Deus, pela reviravolta que deu a vida dele, né? José foi humilhado, José foi vendido, José foi caluniado, louvado seja Deus, José foi preso. Isso a igreja conhece. E conhece também José como quem? Como um sonhador. Muito bem. Conhece como um sonhador. As pessoas gostam muito de pregar José como um sonhador. Mas hoje eu não vou falar, igreja, dos sonhos de José. Porque os sonhos que José tinha eram sonhos gerados por Deus, vinham do coração de Deus para José. Só que José, na sua inocência, ele não soube vigiar nos sonhos dele, né? Deus dizia a todo momento que ia exaltá-lo, e ele, na inocência, ele acabava contando para os seus irmãos. E como hoje é um culto direcionado para a família, nós temos muitas famílias aqui, muitos membros de família, a gente sabe que no meio dos irmãos sempre tem ciúme, né? Tem até inveja. Ai, irmã, inveja é palavra forte, mas nós temos inveja no meio dos irmãos. Principalmente se a gente sabe que a nossa mãe e o nosso pai têm querido. Eu tenho certeza, se eu chegar aqui e perguntar de repente para Andressa: Andressa, quem é o preferido da sua mãe lá na tua casa? Vitória. Viu? Aleluia. Leonardo, quem é o preferido da tua mãe lá na tua casa? Fala a verdade. Quem é o queridinho? Aquele que ela alivia. É difícil? É disputado entre quem? Os queridinhos, então. Os mais novos. Miriam, quem é o queridinho na tua casa? Ou o queridinho? Que a sua mãe, assim, tem aquele cuidado. O irmão, filho único, Marcelo,
Louvado seja Deus. Irmã Ibanez, quem era o queridinho lá na época que vocês eram mais novos? Ou então até hoje, que a irmã José foi proteger? Quem? A Érica. Louvado seja Deus. Lá em casa também tinha um queridinho. Eu acho que a minha mãe gostava mais do Flávio. Todos nós que temos irmãos, nós sabemos que a nossa mãe ou o nosso pai tem um predileto. E querendo ou não, isso gera ciúme, irmão. E se esse ciúme não for trabalhado, ele gera inveja. O pai de José, Jacó, tinha um queridinho que era José. E por ele ser tão querido, ele queria agradar José a todo momento, como a mãe faz, né? Vai na rua, traz pro queridinho, às vezes esquece dos outros. Às vezes manda o queridinho fazer uma coisa, o queridinho não faz, aí manda o outro fazer, né? E o pai de José queria agradar, é assim mesmo, né, Andressa? Louvado seja Deus. O pai de José queria agradar José, porque José era o filho da sua velhice. Sabe? José era aquele que ele tinha um cuidado especial. Aí o pai deu o que para ele? Uma túnica bonita, uma roupa colorida, uma roupa especial para o filho querido. Aí despertou inveja. Além de despertar a inveja de José, porque José era o queridinho, José ainda tinha sonho que ia ser exaltado. Aí estragou tudo. Mas eu não estou aqui para falar desses sonhos de José não, que a gente sabe que no final a história de José é muito bonita, José realmente foi exaltado. Mas eu quero falar, igreja, de um sonho que foi interrompido. Talvez na sua vida você pode ter tido muitos sonhos. Eu sonhei com muitas coisas. Uma delas é que eu ia arrumar um homem alto, bonito, moreno, tinha que ser moreno, com um bom emprego, louvado seja Deus, tivesse um carro. Sonhei muitos anos isso, até desisti de sonhar com isso já, sabe? Hoje a gente está sonhando assim, com alguém que me respeite, que me trate bem, que seja temente a Deus, que seja trabalhador. Mas a gente tem sonho de adolescente, né? A gente quer uma príncipe. Ficava eu e uma amiga no portão, e você, minha? Ah, eu quero um novinho. Sarado, com o corpo bonito. A gente tá imundo, a gente tá até aceitando os parentudinhos. A gente tinha sonhos. Mas talvez, na nossa trajetória de vida, irmãos, os nossos sonhos são interrompidos. Talvez porque a maturidade chega, ou você vai para outros caminhos, ou acontecem outras coisas. E às vezes essas interrupções, irmãos, elas geram traumas da gente, gera tristeza, gera frustração, gera aborrecimento, gera revolta. E teve uma pessoa nessa história que teve seu sonho interrompido por muitos anos. Eu falei aqui que os irmãos José tinham inveja dele. Eles tiveram tanta inveja dele que armaram um plano para matá-lo. Vamos ver agora quem vai ser o querido do nosso pai, porque a gente vai e mata ele. Mas na hora que eles iam matar, engraçado que no momento que eles forjaram a morte de José, José estava indo a mando do pai dele para ver como os irmãos estavam no campo. Ele estava lá para saber a notícia dos irmãos para levar para o seu pai. E quando José ia ao encontro dos seus irmãos, que eles debocharam dele, chamaram ele de sonhador, eles forjaram um plano que era para matar. Mas um deles ficou receoso e falou, não vamos matá-lo não, vamos colocar ele aqui nesse poço. E a gente fala para o nosso pai que ele morreu. Pega a roupa dele, a roupa maravilhosa dele, e leva para o nosso pai, molha com sangue de um animal, e leva para o nosso pai e fala para ele que morreu, que ele morreu. E a igreja sabe que nesse interim, José foi vendido para o Egito. José não morreu, mas chegou a notícia para o pai dele. A palavra do Senhor diz, irmãos, que quando aqueles homens foram até o seu pai dizer que o seu preferido foi morto, eu creio que os sonhos de Jacó acabaram ali. Porque talvez Jacó traçou planos para a vida de José. Meu filho preferido vai ser um homem de Deus, vai herdar as minhas terras,
vai constituir família. Qual é a mãe, qual é o pai que não faz sonhos para os seus filhos? Ai não, minha filha quando crescer ela vai ser uma médica, vai ser uma advogada. Ai, meu filho quando crescer vai ser isso, vai ser aquilo. Ai, eu estou construindo essa casa aqui, por quê? Amanhã ou depois eu fecho os olhos, meu filho tem que ter onde ficar. Ai não, eu tenho que fazer isso. A gente projeta sonhos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos entes, a gente faz sonhos. E quando Jacó recebeu, igreja, aquela notícia, eu creio que o mundo dele desabou. Acabou. Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente sonha e de repente acontece alguma coisa que acaba. Eu tinha um sonho de quando fez a minha formatura de faculdade, eu ter a minha mãe de pé lá aplaudindo, que a gente ria que quando tinha formatura, ela batia a palma sozinha. No meio da multidão, chamava o nome do filho, ela batia a palma sozinha. Eu tinha esse sonho. Mas infelizmente ou felizmente o Senhor levou e acabou. Eu não vou ter mais esse prazer. E imagina a dor que Jacó sentiu naquela hora quando os filhos falaram, morreu, acabou. O seu sonho interrompido. E a Bíblia diz, igreja, que Jacó chorou por muitos dias. A dor dele era tão grande que ele não queria nem ser consolado. Imagina um pai enterrar um filho. O filho até enterra um pai, mas para o pai enterrar um filho e uma mãe enterrar, deve ser uma dor tremenda. Isso é uma coisa absurda. Ainda mais o preferido, o que ele mais gostava, o que ele tinha mais orgulho. Ali o seu sonho se acabou. Mas eu quero dizer, igreja, para você nessa noite, que o Senhor, Ele ressuscita sonhos. O Senhor, no profundo, Ele vai além do que você pode imaginar. Ele vai buscar aquele seu sonho mais escondido. O Senhor, Ele vai há 30 anos atrás buscar o propósito do pastor Juarez, que ele fala que está esperando uma bênção de 30 anos, e Ele faz reavivar. O Senhor, Ele vai lá na minha juventude, quando eu pedi alguém alto, moreno, bonito, de repente ele está um pouquinho mais velho, né? Tem um tempinho, mas vai chegar. O Senhor, Ele vai naquele sonho do primeiro amor que você tinha vontade de fazer algo grande para a obra do Senhor não fez. O Senhor, Ele vai lá dentro do seu coração e busca a libertação daquele teu filho que nunca se liberta, daquele seu esposo que nunca se liberta, daquela porta abençoada de emprego que nunca se abriu e você está esperando até hoje. O Senhor, Ele vai lá, onde parece que não vai acontecer mais nada e faz ressuscitar. Sabe por quê? Passaram-se anos, igreja. José foi vendido para o Egito. José foi mordomo. José foi caluniado pela esposa de Potifar. José ficou preso. Tomou conta lá do cárcere. José foi para a casa de Faraó. Virou governador do Egito. Aí o Senhor fez uma reviravolta. Passou anos, né? E o Jacó com aquele sonho morto. Talvez eu acho que até acabou a alegria de Jacó. A Bíblia não está dizendo não, mas eu imagino que acabou a alegria de viver dele. Acabou, ele já estava velho, cansado, E o sonho morto. Anos e anos. Talvez você anda com um sonho morto aí, anos e anos. Mas eu quero falar para você nesta noite que o Senhor, Ele está trabalhando naquilo que está esquecido. O Senhor, Ele está trabalhando naquilo que foi esquecido. Talvez você está sentado aí pensando, o que foi esquecido mesmo? Já até esqueci. De tanto tempo que passa. Você já até esqueceu das coisas que você pediu para o Senhor. Você já até esqueceu das coisas que você colocou no seu coração como propósito do Senhor. Aleluia. Eu tinha outro sonho. Eu e a irmã Miriam entrar na universidade pública. Assim que a gente se converteu, a gente estava na casa do Senhor todos os dias.
ia para monte, ia para vigília e fazíamos pré-vestibular aos sábados. Todo sábado, o dia todo, nós estávamos fazendo pré-vestibular. Tinha vigília sexta-feira de noite, a gente ia para a vigília, de manhã ia para o pré-vestibular, às vezes tinha 2 vigílias seguidas, sábado, sexta e sábado, a gente ia para o pré-vestibular, chegava de noite, a gente ia para a vigília de novo. Buscávamos muito, igreja. E estávamos estudando para fazer o vestibular da Universidade Pública. Tem muito tempo, né? Tem uns 20 anos, mais ou menos. Estudávamos muito também, trabalhava direto, vinha para a casa do Senhor, ia para o vestibular, uma coisa de doido. Estávamos confiantes em Deus que nós iríamos conseguir. Por quê? Tudo a ver, né? A gente faz a obra de Deus e estudava. Mas nada acontece da nossa vontade, igreja. Quando Deus fala não é o tempo, não é. Nós temos um sonho. Aí, eu lembro que nós fizemos, eram 2 ou 3 etapas de prova. Fizemos a primeira etapa no domingo. Ai, que alegria. Poxa, confiante, acho que a gente vai conseguir. A prova estava muito boa, caíram as coisas que a gente estudou. Só que a segunda prova, a gente imaginou, se uma foi no domingo, a outra também foi no domingo, né? Não, igreja. A prova foi numa sexta-feira. Eu só descobri que eu tinha perdido a prova quando a minha mãe chegou de noite falando: fulana falou que fez a prova da UERJ e foi hoje? Eu falei: não, é domingo. É dia tal, é domingo. Aí a gente foi olhar no calendário, tinha sido na sexta-feira. Aí passei na casa dela, que a gente estava indo para a igreja, falei para ela, e a gente se arrasou de tanta tristeza. Ali meu sonho acabou. A gente fez até depois uma faculdade particular. E aí eu desisti de tentar a pública. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, igreja, Ele está trabalhando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E quando chegou em 2010, eu tentei de novo vestibular, pela glória do Senhor. Eu passei o vestibular pela UERJ, no tempo do Senhor, e consegui concluir o curso. Foi porque eu quis? Não, foi quando Deus permitiu. Esse sonho aí seu que está guardado, que você não conseguiu realizar, o Senhor está trabalhando. Continua orando, continua pedindo, continua crendo. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te abandonou. O Senhor não é aquele, louvado seja Deus, que te deixa órfão, te deixa sozinho, te deixa abandonado. O Senhor, Ele te oferece, igreja, o melhor da terra. E se você, louvado seja Deus, é filho da promessa, você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus fez os irmãos de José irem até José. José, na condição de governador, ele mandava e desmandava no Egito. Os irmãos foram até ele pedir comida. Olha, irmãos, como o Senhor exalta. Os irmãos foram até ele pedir comida, e José, reconhecendo, fez com que eles trouxessem o pai, o irmão mais novo, a família toda. Aleluia! E maravilhoso foi quando os irmãos deles contaram que José estava vivo, irmãos. Imagina você saber anos e anos que seu filho está morto, saber anos e anos que seu sonho acabou, saber anos e anos que aquilo que você planejou no seu coração não ia acontecer, e de repente aquilo acontece. É como se você acordasse de um pesadelo. Aleluia! A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando os irmãos dele foram ter com o pai dele para contar, louvado seja Deus. Aleluia. A palavra diz assim, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levar, e nessa aqui na frente, perdão, desculpa. Tanta marcação que está aqui na Bíblia, louvado seja Deus. Aleluia. O que eu quero dizer para a igreja é que quando Jacó ouviu da boca dos seus filhos
que José estava vivo, igreja, acendeu a chama no coração de Jacó. Quando Jacó ouviu dizer que aquilo que foi enterrado, o Senhor estava ressuscitando, a chama acendeu. O Senhor nessa noite Ele quer acender a chama do seu sonho que foi esquecido. O Senhor Ele quer fazer você se alegrar na presença dEle e perceber como Ele é grande e poderoso. E quando louvado seja Deus, Jacó ouviu isso, ele falou: eu quero estender com meu filho para eu morrer em paz. Para você ver que ele, louvado seja Deus, ele se alegrou tanto que para ele tanto faz, ele já viu o filho dele depois de morrer feliz. Aleluia. E assim aconteceu. Quando Jacó encontrou seu filho, foi aquela alegria. Louvado seja Deus. Só que já estava no final de sua vida, até que Jacó morreu. Aí, eu quero falar mais uma coisa para você. Às vezes os nossos sonhos, eles são adormecidos, são mortos, porque tem pessoas que contribuem para isso. Você conta uma expectativa para alguém e você não arrumou agora, meu filho, não vai arrumar mais. Se você não conseguiu agora, não consegue mais. E você arrumar um emprego melhor? Acho difícil. Que isso? Isso não é para você não. Tem sempre alguém jogando uma pá de areia, né? Para acabar de enterrar os sonhos. Mas quando Deus exalta, as pessoas ficam até com medo. E eu falei que o Reginaldo não ia subir de posição. E o Reginaldo subiu agora. E falei que o Anderson não ia conseguir. E o Anderson conseguiu. Agora eu vou ficar com a cara no chão. Os irmãos José estavam preocupados, irmãos. Porque o pai dele morreu. Aí falaram: agora José vai querer se vingar da gente. Agora José vai fazer tudo que nós fizemos com ele. Mas nós, enquanto servos do Senhor, nós não podemos ser vingativos, irmãos. Aleluia. Você não pode ficar com essa mágoa no seu coração porque a pessoa frustrou seu sonho. Você não pode ficar com essa mágoa no seu coração porque a pessoa te falou uma palavra que te machucou, te fez algo que te feriu, te fez algo para prejudicar e te prejudicou, porque tem gente que consegue prejudicar a gente. Mas José deu um banho de humildade. Eles foram: ai, o nosso pai pediu antes de morrer para você nos perdoar. Olha, botou até a memória do pai no meio. Ai, o nosso pai pediu. E nós estamos aqui na condição de servos teus. Aí José dá uma lição para nós, igreja. Que isso? Eu sou Deus para julgar vocês? Quem somos nós, irmãos, para julgar o nosso próximo, que é tão errante como nós? Quem somos nós para ditar quem está certo, quem está errado? Eu ouvi alguém falar nessa noite aqui isso. Quem somos nós para julgar? José falou para ele: quem sou eu? Mas eu sou Deus para julgar vocês. Não vou deixar nada faltar para vocês. Nem para vocês, nem para os seus. Porque quando Deus abençoa, você tem para você e para distribuir. Quando Deus ressuscitar esse sonho teu que está aí morto, que está adormecido, você vai compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de muito. O nosso Deus não é Deus de pouco. Se Ele te dá alegria, é muita alegria. Se Ele te dá fé, é muita fé. Se Ele te dá saúde, é muita saúde. Se Ele prospera na tua vida, é muita prosperidade. E quando o Senhor resgatar esse teu sonho adormecido, você não vai ficar todo metido, todo besta, não. Você vai compartilhar. Você vai falar para o teu próximo, você vai chegar para aquele que te feriu, para aquele que te magoou, você vai perdoar e vai compartilhar com ele. Porque tem gente que recebe algo da parte do Senhor e fica metido, fica altivo. Ei, foi Deus que deu, Senhor te abençoe. Ai, Deus me deu, dom disso, dom daquilo. Deus me deu uma casa boa, só eu que sou abençoado. Deus me deu um carro bom, só eu que sou abençoado. Deus me deu os filhos bonitos,
Só eu que tenho, só eu que sou abençoado. Vamos compartilhar o que Deus tem nos dado. Quando você for exaltado lá na sua casa, quando você for exaltado no teu emprego, quando o Senhor for te exaltar na rua, onde quer que você for, seja humilde, perdoa, igreja, o fraco na fé. José, ele deu um banho, aleluia, nos seus irmãos. E o que eu achei mais bonito ainda, foi antes um pouquinho do pai de José morrer, ele juntou todos os seus filhos. E para cada filho ele deu uma palavra. Para cada filho ele tratou de um jeito, ele abençoou e amaldiçoou. O pai e a mãe têm um poder muito grande em suas mãos, nos seus lábios, que é a bênção e a maldição. Já que a gente está falando de família, louvado seja Deus. Lá em casa a gente tem um costume, benção pai, benção mãe. A gente falava, nem sabia por quê. Benção pai, benção mãe, Deus te abençoe. Nem sabia o que era isso daqui que era. Mas se nós formos refletir, esse costume está se acabando. Hoje o filho não toma mais a bênção do pai, não toma mais a bênção da mãe, não toma mais a bênção dos tios. Graças a Deus lá em casa a gente mantém esse costume ainda. Os sobrinhos têm que pedir bênção. As pessoas falam, isso é bobeira, eu, hein? Coisa pagana. Não. Porque quando o seu filho fala bênção, pai, você fala o quê? Deus te abençoe. Bênção, mãe. Você fala o quê? Deus te abençoe. E eu não saí de casa sem pedir a bênção à minha mãe, igreja. Parecia que quando eu chegava lá de fora, parecia que estava faltando alguma coisa. Entrava, pedia a bênção. Saía, pedia a bênção. E Jacó fez questão de reunir todos os seus filhos para abençoar e para amaldiçoar. Que o Senhor nessa noite te permita reunir seus filhos, igreja, para abençoar. Abençoa. Ai, irmão, mas ele é levado. Mas ele é terrível. Mas ela é cabeça dura, já está velha e a gente tem que ficar falando a mesma coisa. Ai, mas ela é respondona. Tira a palavra de maldição da tua boca, porque a palavra de um pai e de uma mãe tem poder. E eu não consegui fazer o estudo completo porque o tempo não me permitiu estudar mais à frente para saber se tudo aquilo que Jacó falou para os filhos dele se cumpriu. Mas eu creio que se cumpriu. Porque para cada filho ele falou uma coisa. E para José, em um ou outro, ele abençoou. Mas a bênção que ele deu para José, igreja, foi diferente. Sabe por quê? Porque José era um bom filho. Ele era obediente. Talvez, quando a mãe tem um queridinho, quando o pai tem um queridinho, é porque esse queridinho, normalmente, é o mais carinhoso, é o mais obediente, é o que está mais perto, é o que ouve mais, é o mais esforçado, que te leva mais a sério. E José era assim. De todas as bênçãos que Jacó deu, a de José era melhor. Aqui na palavra do Senhor diz que Rubens, tu és o meu primogênito, mas não será mais o excelente. Porque subiste no leito do teu pai, e profanaste, e subiste a minha cama. Fez besteira, ganhou a maldição da parte do pai dele. Simeão e Levi são irmãos. Maldito seja o seu furor. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Judá é leãozinho. Louvado seja Deus. Encurva-se e deita-se como leão. E como leão o pico despertará. Zebulon, louvado seja Deus, servirá de porto de navios, e o seu termo se estenderá até Sidom. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele cultivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta,
ele profere palavras formosas. Aí agora vem José. Olha, irmãos, olha o que sobrou para José. Olha o que o pai de José falou para ele, desejou para ele. Aleluia. José é como ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do alto céu, com bênçãos da profundeza, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cume dos montes eternos. Estejam sobre elas a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi extinguido entre seus irmãos. Aleluia! Aqui a gente aprende outra coisa. Louvado seja Deus. Se Jacó, que era homem, desejou tudo isso para o seu filho querido, imagina o que Deus não deseja para você. Imagina se você se colocar na posição de filho preferido do pai. Aleluia! Já viu como se comporta o filho preferido do pai? Quando o pai abre os braços, o que ele faz? Sai correndo, ele abraça o pai, ele faz carinho no pai, ele está sempre do lado do pai, fazendo a vontade do pai, em obediência com o pai. Nessa noite, igreja, eu estou falando sobre obediência. Se Jacó, que era homem, desejou tudo aquilo para José, o Senhor ele tem desejado muito mais para a tua vida. O nosso Pai Celestial, o nosso Pai Santo, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele quer derramar bênçãos mil sobre as nossas vidas, igreja. O Senhor ele quer derramar sobre as nossas vidas coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas nós temos que estar na condição de filho preferido. E o filho preferido ele está na presença de seu pai. Ele ouve as palavras do seu pai e ele anda em obediência com o seu pai. E quando ele se desvia um pouquinho do caminho, ele fica desesperado, correndo, pedindo desculpa. E quando o seu filho preferido olha para você na hora que você vai dar uma correção, não tem coração que aguente, né? Você vai brigar. Aí ele olha para você e fala assim: desculpa, mãe. Seu coração amolece. Você vai brigar naquela hora. Desculpa, fala com charminho, né? Ô, paizinho, me desculpa. Ô, mãe, não faz isso comigo não, me desculpa. O seu coração não amolece? Imagina o coração de Deus, quando você dobra o seu joelho e você se rasga: Senhor, eu estou arrependido, Senhor, eu falei, eu estava nervosa, Senhor, eu não deveria ter falado, eu fiz isso mesmo, Senhor, eu desacatei o meu líder, Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu ofendi o meu esposo, eu ofendi a minha esposa. O Senhor, Ele se alegra e se compadece de você, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Assim como o pai, ele tem misericórdia de um filho, principalmente se for o filho preferido. Principalmente se for aquele filho que ele sonhou. O Senhor sonhou conosco, igreja. O Senhor nos gerou. O Senhor ele já sabe o que vai ser da nossa história. Aleluia! E nenhum dos sonhos do Senhor são frustrados, porque o Senhor ele dava os sonhos a José e os sonhos de José se cumpriram. Mas o Senhor tem te dado o sonho também, e esse sonho está morto, está enterrado, anos e anos, Ele vai ressuscitar. Porque o nosso Deus, Ele não promete e essa promessa não fica sem cumprir. O Senhor, Ele não deixou Jacó morrer sem a vitória dele. O Senhor deu e Ele tira. Mas não estava nos planos de Deus Jacó ficar sem seu filho, achando que ele estava morto. Antes que Jacó morresse, o Senhor fez ressuscitar os seus sonhos.
Então, antes de você morrer, o Senhor ele vai se cumprir, vai fazer cumprir cada promessa na tua vida. Você crê nisso, igreja? Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. O Senhor venha começar a semana com essa palavra. O seu sonho vai ser ressuscitado. E o Senhor, ele vai honrar cada promessa na tua vida. Que a sua casa vai ser abençoada. Aleluia. Louvado Deus. Que os seus filhos serão prósperos. E que você vai ser o filho preferido, sim. Não da sua mãe e do seu pai, mas do Senhor. Amém, igreja? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.